Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Piracicaba. O morador de Rio Claro desapareceu na tarde de ontem durante um passeio. Rio Claro se despede do radialista Sérgio Carnevale. Encontro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba reuniu prefeitos e representantes de 24 municípios. Hoje a gente se sente fortalecido estando fazendo parte do consórcio. E ainda, Velo Clube até que teve bom desempenho no Benitão, mas não conseguiu impedir a vitória do Corinthians. Algumas correções a gente precisa fazer, mas não tivemos tempo, de ajustar algumas coisas. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. A gente começa falando do desaparecimento de um homem no Rio Piracicaba. Ele é morador de Rio Claro e estava a passeio no local quando decidiu entrar nas águas andando e depois nadou, mas não foi mais visto. As buscas começaram ontem e até o momento a vítima não tinha sido localizada. Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, desapareceu no Rio Piracicaba na tarde deste domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele entra no rio, caminha em direção à água e em poucos minutos tenta nadar e começa a afundar. Em seguida, é levado pela correnteza. A situação aconteceu por volta da 1h da tarde. Logo após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram os trabalhos de busca para localizar a vítima. As buscas começaram neste trecho do Rio Piracicaba, onde o homem foi visto pela última vez. Mergulhadores e equipes do Corpo de Bombeiros utilizam embarcações e equipamentos específicos na tentativa de encontrar o corpo. E as buscas duram mais de 7 horas. Segundo familiares que estavam no local esta manhã acompanhando as buscas, Paulo sabia nadar e estava com os 2 filhos e um amigo quando tudo aconteceu. A Defesa Civil também acompanha os trabalhos e disse que as buscas devem ser retomadas amanhã pela manhã. Muito triste mesmo e desesperador, né? Porque tinha alguém gravando o momento em que o homem entrou ali no rio e que ele acabou desaparecendo, né? Tentou nadar, não conseguiu. Então tá aí o desespero dessa família aguardando para que ele seja realmente localizado. A gente vai continuar acompanhando. E nós voltamos a falar agora sobre o caso que aconteceu em Santa Gertrudes na semana passada, do menino de apenas 8 anos que foi atacado por 2 cães da raça Pitbull e teve o couro cabeludo arrancado. Ele havia sido internado na Santa Casa de Rio Claro em estado grave. Nossa equipe esteve no local na sexta-feira, conversou aí com vizinhos e também com a família do garoto, que informou que ele havia sido transferido para Limeira, onde passou por novas consultas médicas. E nós conversamos com o pai da criança agora pela manhã para saber esse estado de saúde, né? O pai do menino nos disse que o filho está se recuperando agora em casa, mas que deve seguir para Campinas nos próximos dias, onde deve passar por 2 ou 3 novas cirurgias, de acordo com as recomendações médicas. Você acompanhou aí as imagens das câmeras de segurança do momento do ataque, desse susto que essa criança passou e agora tenta se recuperar. Nós vamos continuar acompanhando também este caso e trazendo atualizações do estado de saúde do menino. Como você viu, nós conversamos agora há pouco com o pai dele e ele vai ter que passar por novas cirurgias. E atenção, motoristas, a SP-310 terá sinalização especial a partir de hoje em Corderópolis, dando continuidade às obras de implantação da 3ª faixa na rodovia Washington Luiz. A Eixo SP realiza, então, a partir desta segunda-feira, a implantação de sinalização especial temporária no trecho entre o KM 156 e o KM 159, na pista sentido interior, em Corderópolis. A
A intervenção será necessária para a realização das obras de ampliação do viaduto existente no trecho e visa também garantir a segurança dos usuários e das equipes que atuam no local. Durante o período aproximado de 8 meses, os motoristas precisam ficar atentos à sinalização para redução de velocidade, estreitamento de faixas, desvios de tráfego e dispositivos de canalização, como cones, barreiras e placas de advertência. Terça-feira de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite pode ocorrer temporal. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Piracicaba, mínima também de 19, máxima de 29. Em Leme, as temperaturas também oscilam entre 19 e 29 graus. E a seguir, encontro reuniu prefeitos e representantes de 24 cidades em Rio Claro. Um ícone do rádio e também com atuação na política. Hoje foram feitas aí as homenagens a Sérgio Carnevale, que faleceu ontem aqui na cidade de Rio Claro. Faleceu aos 86 anos em Rio Claro o radialista Sérgio Carnevale, um dos comunicadores mais conhecidos e respeitados da região. Ele comandou o programa Show do Meio-Dia de 1964 até 2024, se tornando um dos programas mais ouvidos. A primeira vez que eu falei no microfone foi pela oportunidade que Sérgio Carnevale me deu. Eu estava ali visitando os estúdios e aí ele me puxa do nada. Eu já fazia faculdade de comunicação, já tinha o gosto pelo rádio, mas nunca havia falado no microfone. E naquele momento, com toda a solidariedade de Sérgio Carnevale, ele me puxa e me coloca no microfone pela primeira vez. Então isso acaba marcando a vida toda. A notícia causou comoção entre familiares, ouvintes, colegas de profissão e moradores que acompanharam por anos a sua voz no rádio. Além da trajetória na comunicação, Carnevale também teve atuação na vida pública. Ele foi vereador em Rio Claro, levando para a política a mesma proximidade com a população que marcou sua carreira como comunicador. A despeito de ter sido um dos melhores comunicadores da história da cidade de Rio Claro,
Sérgio Carnevale também foi um grande político e deixou um grande legado para a nossa história. Sérgio Carnevale não foi apenas um radialista, foi um comunicador que construiu uma relação de confiança com o público de Rio Claro e região, usando o microfone para orientar, informar e para dar voz à comunidade. Sérgio Carnevale marca a história do rádio na cidade de Rio Claro como uma voz que, antes e depois de Sérgio Carnevale, o que Sérgio falou e o que Sérgio não falou. Isso era motivo para conversa, isso era motivo para pontos de vista da cidade. Um legado que tem sido seguido por um de seus filhos. Ele era o locutor dos locutores, o comunicador dos comunicadores. E isso é o que me conforta. Eu consigo hoje conversar com você por causa exclusivamente disso, dessa vontade de viver, desse compromisso e de ser um cara tão incrível para mim e a vida de tanta gente. E a cidade de Rio Claro sediou a 11ª reunião de Conselho do Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba. Prefeitos e representantes de 24 municípios participaram. Prefeitos da região se reuniram em Rio Claro para discutir a criação de um escritório técnico regional, que pode ajudar os municípios a elaborar projetos e ampliar o acesso a recursos dos governos estadual e federal. A criação de um escritório técnico de projetos, que a gente vai fazer um convênio com o Estado, e também da personalidade jurídica para o Conselho da Região Metropolitana de Piracicaba, através da formatação de um consórcio intermunicipal. Então são duas ações que concretamente permitem que agora a Região Metropolitana de Piracicaba, do ponto de vista jurídico especialmente, possa funcionar. No acordo de cooperação técnica entre o Estado e a região, e também na formatação através de um consórcio intermunicipal da região metropolitana de Piracicaba. Para cidades menores, a união regional pode significar mais estrutura técnica e mais chances de viabilizar obras e melhorias que sozinhas seriam mais difíceis de executar. Estar no consórcio, problemas como aterro sanitário, que hoje a gente pega e paga e leva, vamos dizer, Rio Claro, vamos dizer que faz parte do consórcio, é mais próximo. A questão própria mesmo também do transporte, dependemos muito de Rio Claro. O que é que acontece? Hoje, vamos dizer, existe um ônibus que traz as pessoas trabalharem aqui em Rio Claro. Então, vamos dizer, existe um transporte público coletivo aqui de Rio Claro que vai até, vamos dizer, na divisa nossa ali, que está 4, 5 quilômetros. De repente está estendendo isso daí como uma região metropolitana, para nós atenderia muito. Então, hoje, a gente se sente fortalecido estando fazendo parte do consórcio. Além dos prefeitos, o encontro conta com representantes do governo do estado, reforçando a intenção de aproximar os municípios das políticas públicas estaduais e ampliar o acesso a investimentos. Nós sabemos que muitas vezes o governo do estado tem várias linhas de atuação, mas nós não temos bons projetos feitos de forma organizada. O escritório técnico tem esse papel e eu acredito que ele será decisivo para que mais investimentos, mais ações conjuntas, não só investimentos, programas e ações institucionais sejam casados em prol do interesse regional. Nos últimos 6 meses, os municípios da região metropolitana escolheram 17 prioridades para o futuro escritório técnico regional. 3 delas foram escolhidas como futuras frentes de trabalho, entre elas a gestão de resíduos sólidos, que agora ganha destaque com as cidades avançando na adesão de um consórcio regional para tratar o lixo de forma conjunta e mais eficiente. A gente tem um marco legal de saneamento que exige a regionalização dos serviços de saneamento, água, esgoto e resíduos sólidos. Então a gente também, um grande desafio, especialmente dos pequenos municípios da nossa região metropolitana de Piracicaba, que são 24 cidades, tem um grande desafio na questão dos resíduos sólidos, na coleta do lixo e na destinação. Então este consórcio ele tem um objeto muito maior, ele tem um escopo maior, mais amplo, mas um dos assuntos já deliberados aqui hoje é tratar dos resíduos sólidos. A discussão aconteceu durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba, presidido pelo prefeito de Rio Claro e que reúne prefeitos e representantes de 24 cidades para planejar ações conjuntas e organizar o crescimento da região.
No Esporte Velo Clube até que teve um bom desempenho no Benitão na noite de ontem, mas não o suficiente para segurar o Corinthians, que fez o gol da vitória aos 45 do segundo tempo. Nossa equipe acompanhou a partida, vamos ver como foi. Em uma das partidas mais aguardadas pela torcida do Velo Clube nesse Paulistão 2026, o rubro-verde recebeu o Corinthians em casa pela 5ª rodada do campeonato. A equipe entrou em campo com a missão de vencer um dos grandes times da competição e de quebra garantir os 3 pontos após 2 derrotas seguidas. Empolgados e confiantes, os velistas acreditavam na vitória antes da partida. 2-0 Velo Clube. Confiante nessa vitória? Claramente. O que você acha que falta aí para o time dar emplacada? Porque deu uma complicada ali, né, no meio da tabela. Só jogar certinho, porque time bom tem. Só que tá dando umas vaciladinhas lá atrás, lá, o que nós temos que acertar aí daí para sair com a vitória hoje. Eu acho que uns 3-1. Pro Velo Clube, claro. Pro Velo Clube, claro. O que você acha que falta aí pro Velo para emplacar as vitórias? Passar a bola, cruzar bem, né, e chutar pro gol. 4 pro Velo hoje. É a maior zebra do Campeonato Paulista. Ano que vem estamos aí novamente para assistir Corinthians, Santos, São Paulo. É isso aí que eu tô torcendo. Confiante. Velista de coração, desde pequenininho. Um beijo a todos. Muito confiante, sem sombra de dúvida. Vai ser a maior zebra do Campeonato Paulista, pode acreditar. E para quem ficou de fora, deu um jeitinho para tentar acompanhar o jogo. Mas o que a torcida presenciou foi um primeiro tempo truncado com faltas e cartões amarelos. Na cobrança de falta, o Timão desperdiçou a chance de abrir o placar e a bola sai pela lateral. Minutos depois, cobrança de escanteio do Corinthians, que segue pressionando, mas a bola não entra. Já o Velo tenta sair da marcação, mas as bolas paradas que apresenta perigo. Só que faltou pontaria e um pouco mais de força e precisão. O Timão também arrisca, mas Marcelo Cané faz a defesa e evita o gol do adversário. Finalzinho do primeiro tempo, o Velo volta a apresentar perigo nas bolas paradas, mas as equipes voltam para o vestiário no 0-0. No primeiro tempo nós tivemos uma desenvoltura um pouquinho mais dinâmica, criando boas oportunidades, trazendo algumas dificuldades à última linha adversária e principalmente ao Carré. No segundo tempo, o Galo Vermelho tenta uma reação, mas o Timão volta dominando no início. Ainda assim, o Velo não desiste e arrisca. Só que a bola vai longe. No rebote, André domina e bate forte e quase faz o primeiro do Corinthians. Já o Galo Vermelho busca na bola parada mais uma vez, mas vai longe. A partida segue e o Velo sente dificuldades para avançar. Já o Timão arrisca no tudo ou nada. E um jogo que parecia seguir no 0-0, o gol do Corinthians sai aos 45 minutos. Vitinho pela esquerda bate e Marcelo espalma. Mas a bola sobra para Yuri, que finaliza. Fim de jogo, 0 para o Velo Clube e 1 para o Corinthians. O Velo Clube lutou do início ao fim, mas esbarrou na falta de pontaria. Já o Corinthians soube aproveitar a chance que teve e saiu de campo com os 3 pontos. Foi uma partida muito disputada, muito truncada, né? É muito difícil você jogar com uma linha de 5 homens, uma linha de 4 e com apenas um homem ali na frente, para você infiltrar, para você entrar. Um gramado que ele está muito bom, mas ele não é um gramado veloz, então dificulta muito para você poder acelerar um pouco mais a partida. Eu senti isso da nossa equipe, mesmo assim, uma partida equilibrada, tivemos algumas dificuldades em bolas aéreas. Eles têm um time muito alto, um time competitivo em bolas disputadas, e isso tudo nos trouxe aí dificuldades, mas de um modo geral eu acho que nós fizemos por merecer esse resultado, assim como tinha acontecido na partida anterior e na primeira partida contra a Ponte Preta. Com pouco tempo, né, foram 4 jogos em 10 dias,
com muito pouco tempo, mas com uma entrega, com um trabalho muito sério, com um trabalho comprometido dos atletas, a gente conseguiu melhorar muito a nossa bola parada. Acho que isso é importante, é treino, isso é trabalho mesmo com pouquíssimo tempo. Algumas correções a gente precisa fazer, mas não tivemos tempo, né, de ajustar algumas coisas, até uma outra situação de jogo que a gente pensou, mas a gente enfrentou o Corinthians, né, uma potência que também tem grandes jogadores, também tem um treinador muito competente, que com uma bola, um jogador do Corinthians com uma bola, com uma oportunidade conseguiu fazer o gol. Isso mostra, né, o poderio de uma grande equipe, mas que a gente conseguiu competir, que a gente conseguiu ter um volume bom e uma consistência boa no jogo. É isso, Rio Claro Notícias vai ficando por aqui. Desejo um ótimo início de semana para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau.